Caríssimos alunos, boa tarde. Na aula de hoje vamos dar sequência à análise em relação à Idade Moderna, século XV ao século XVIII, período da transição feudal capitalista. Nós hoje vamos encerrar esse contexto porque nós vamos fazer uma análise da chamada Revolução Francesa, ocorrida em 1789. Esse processo revolucionário durou 10 anos, encerrando-se em 1799, com a ascensão do general Napoleão Bonaparte naquele país. Por que é importante nós trabalharmos com a Revolução Francesa? Primeiro, que ele é um marco na história mundial. A Revolução Francesa ela vai inaugurar um novo período da história, a chamada Idade Contemporânea. E não é só isso. A Revolução Francesa ela representou naquele momento o fim do antigo regime, que trazia com ele aquele contexto, né, de uma sociedade estamental, marcada pelos privilégios do primeiro e do segundo estamento. A Revolução Francesa marca o fim do absolutismo monárquico naquele país. A Revolução Francesa vai marcar o fim do mercantilismo e, essencialmente, ela vai gerar a eliminação dos entraves feudais, a afirmação do capitalismo. E um aspecto importante, as influências, né, desse processo revolucionário. Ela alterou totalmente o pensamento político europeu a partir do século XVIII, com implicações ou consequências até o dia de hoje. Hoje, se nós falamos aí em participação, né, cidadã, ou se hoje nós falamos em cidadania, se hoje nós falamos em direitos individuais, as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, nós devemos isso muito a esse processo que ocorreu na França no século XVIII. Um ponto importante que nós temos que destacar é o fato de que a Revolução Francesa ela teve um caráter burguês. Afinal de contas, a burguesia francesa, esse grupo economicamente ativo, grupo esse que sustentava o primeiro, né, e o segundo estado franceses, né, tanto o clero quanto a nobreza. Importante que vocês percebam que a burguesia ela buscava a sua afirmação política. A burguesia possuía o poder econômico, mas não possuía o poder político. Isso só seria possível mediante uma revolução. Então, essencialmente, ao final do processo, o grupo político que vai chegar ao poder será a burguesia. Então, essencialmente, a Revolução Francesa ela é caracterizada como uma revolução burguesa. Ela vai gerar a ascensão política da burguesia. O Estado vai passar a estar sob o controle da burguesia. Por isso que eu coloquei para vocês essa importância política desse processo. Né? A eliminação do antigo regime abriu portas para a ascensão da burguesia ao poder, como também abriu portas para a afirmação do capitalismo naquele país. Ela foi essencialmente uma revolução burguesa. Mas vamos entender o processo, como ocorreu. Né? Primeiro, nós vamos sempre destacar a vigência do antigo regime, que era ruim para o povo, ruim, né, para as camadas populares, ruim para a burguesia. Isso porque a sociedade francesa, à época da Revolução, a sociedade francesa era uma sociedade ainda estamental. Não se esqueça que quando nós falamos uma sociedade estamental, nós estamos destacando lá o primeiro estamento, o segundo estamento e terceiro estamento. Primeiro estamento, o clero. Segundo estamento, a nobreza. Terceiro estamento, burguesia mais camponeses. Esse era o retrato da sociedade europeia na época. Então o que é que nós temos que pensar? A sociedade francesa era uma sociedade estamental, uma sociedade marcada pela extrema desigualdade, onde o primeiro e segundo estamentos franceses, que na época, né, eram chamados de estados, os estados é a mesma coisa que ordens ou estamentos. Então, a sociedade francesa estava dividida em 3 estados. Primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. Terceiro estado, camponeses, mais burguesia e trabalhadores urbanos. Detalhe importante,
Aí tem um ponto importante para que nós possamos entender a Revolução Francesa. O terceiro estado, formado pela burguesia mais camponeses, o terceiro estado sustentava economicamente o primeiro e o segundo estado. Não se esqueçam que cabia, né, nessa sociedade, cabia ao terceiro estamento ou estado o trabalho e pagamento de impostos. Então muitas charges em algumas questões aparecem cobrando essa visão de vocês aí. É importante que vocês percebam que o primeiro e segundo estado submetiam o terceiro estado ao nível do trabalho e pagamento de impostos. E na França não era diferente. Por que isso é importante? Porque a Revolução Francesa ela foi fruto da reação do terceiro estado francês, cuidado com isso, terceiro estado, vou dar ênfase à burguesia. Então a burguesia vai reagir contra os privilégios do primeiro e segundo estado. Ah, mas o povo, Cafu, o povo também vai participar desse processo, diferentemente lá do caso da Inglaterra no século XVII. Tá? O povo participa ativamente desse processo, só que como massa de manobra, né? O povo foi utilizado pela burguesia para chegar ao poder. Então, a partir de 1799, nós vamos ter essencialmente o Estado liberal burguês na França, um Estado que vai ser dominado pela burguesia. Bom, no contexto da economia, o Estado francês, né, representado pelo rei, o Estado francês tinha um controle sobre a economia. Então isso impedia as livres negociações ou a liberdade econômica era proposta pela burguesia. Ok, pessoal? Outro ponto importante. Naquele momento, nós vamos destacar dentro do contexto francês a penetração das ideias iluministas. Essas ideias propondo a liberdade, né, individual, o direito à propriedade, esses ideais iluministas estavam muito presentes na sociedade francesa. Então a gente costuma dizer o seguinte, o iluminismo foi a base ideológica do movimento revolucionário francês, evidentemente a serviço da burguesia. Então esses são aquilo que nós chamamos de antecedentes da Revolução Francesa. Tá? No século XVIII, a França, já em 1789, a França passava por uma grave crise econômica, motivada aí por questões, por exemplo, envolvimento da França com guerras contra a Inglaterra, por exemplo, uma crise de abastecimento. Esses elementos geraram a crise econômica francesa já em 1789. Então, naquele momento, buscando solucionar a crise econômica, o rei Luís XVI, né, o rei Luís XVI, que era representante da dinastia dos Bourbons, inclusive é bom destacar que nessa família de reis, né, a dinastia de Bourbons, o seu maior representante foi o rei Luís XIV. O Luís XIV gostava de usar aquela frase, no Estado sou eu, né, dando ênfase a esse absolutismo monárquico francês. Então, naquele momento, buscando solucionar a grave crise econômica, o rei Luís XVI, então, propôs uma tributação, a extensão, né, do pagamento de impostos, tanto ao primeiro quanto ao segundo estado, para tentar resolver a crise econômica, e para isso ele vai convocar uma reunião envolvendo os representantes dos três estados, do primeiro estado, né, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, representado pela burguesia. Essa reunião foi a chamada Assembleia dos Estados Gerais. O objetivo da convocação da Assembleia dos Estados Gerais foi discutir a crise econômica, né, e essa extensão do pagamento de impostos. Evidentemente que a carga maior iria estar nas costas da burguesia, né? E é evidente que a burguesia não vai aceitar essa excessiva tributação. Foi proposto também a extensão do pagamento de impostos ao primeiro e segundo estado. Bom, então esse foi o objetivo da convocação, né, dos Estados Gerais. O objetivo seria discutir a crise econômica, né, francesa naquele momento e a tributação. Todas as vezes que houve a convocação dos Estados Gerais, apesar de ser em menor número, né, tanto o primeiro quanto o segundo estado, sempre ganhavam nas suas deliberações.
Nos Estados Gerais, então, a burguesia propôs o quê? Olha, a votação tem que ser por cabeça, né? E é importante perceber que a burguesia, né, é importante destacar que o terceiro estado era o maior número, era algo em torno de 97% da população francesa estava ali, no terceiro estado. Então, evidentemente que eles iriam vencer, né, durante a votação, né, nas suas deliberações. Isso acabou gerando um rompimento entre o terceiro estado e o primeiro e segundo estado. O terceiro estado francês, representado pela burguesia, acabou separando-se do primeiro e segundo estado, criando a partir desse momento, eles se colocaram, né, o terceiro estado se colocou em Assembleia Nacional Constituinte e vai propor uma nova Constituição. Um fato importante nessa primeira fase é o fato que vai acabar dando início ao processo revolucionário francês. No dia 14 de julho de 1789, a população francesa marchou em direção à Bastilha, uma prisão onde eram colocados os inimigos do rei. A Bastilha era o símbolo do autoritarismo francês, né? O símbolo do absolutismo francês. A população marchou em direção à Bastilha e libertou os presos políticos. Esse é o marco inicial da Revolução Francesa. Portanto, começava aí a primeira fase da Revolução Francesa, a chamada Assembleia Nacional Constituinte. Durou aí até 1792. Um detalhe vai nos chamar a atenção na Assembleia Nacional Constituinte. Vai ser a elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por que esse documento é importante? Ele sintetizava, reunia os princípios do iluminismo, principalmente nas ideias de liberdade, né? A liberdade individual, a questão do direito à propriedade e o mais importante, a igualdade dos homens ou dos cidadãos perante a lei, a chamada igualdade jurídica. Esse é o principal marco, o principal processo, o principal elemento, né, que nós vamos destacar aí durante a primeira fase, a fase da Assembleia Nacional Constituinte. Isso já em 1789. Ela durou até 1792, a Assembleia Nacional Constituinte. E nesse período, no finalzinho dessa primeira fase da Assembleia Nacional Constituinte, nós vamos destacar a prisão do rei Luís XVI. Ele vai ser julgado, condenado, tido como inimigo da Revolução, tanto é que ele vai acabar sendo morto posteriormente, tá? No segundo período que eu vou destacar para vocês aqui. Mas a Assembleia Nacional Constituinte, ela encerra em 1792. O rei acaba sendo preso, né, julgado e condenado. Bom, a segunda fase nós vamos chamá-la de convenção. A convenção ela é importante porque durante essa fase nós vamos destacar uma disputa política envolvendo dois grupos ao longo da Revolução aí. Dois grupos. Importante destacar que o terceiro estado acabou se dividindo em duas facções políticas, com divergências políticas, né? Com ideais revolucionários diferentes. Uma facção, ou um grupo político, nós vamos chamá-los de girondinos. Eram representantes da alta burguesia francesa. Eles eram conservadores, extremamente conservadores. Tá? Sentavam-se à direita do parlamento. Na sala de reunião, eles sempre sentavam-se à direita. Tá? Isso é importante, daqui a pouco eu vou explicar a importância disso para vocês já já. E na esquerda, à esquerda, sentavam-se os jacobinos. Os jacobinos eram representantes da pequena e média burguesia francesa. Era o grupo mais radical dentro da Revolução. Radical por quê? Eles defendiam muito a participação popular nesse processo revolucionário. Tinham ideias muito radicais. Eles eram bastante revolucionários. Eles almejavam essa participação popular, ao longo do processo revolucionário. Então houve essas divergências aí entre os dois grupos. Na primeira fase
da convenção, né, no primeiro momento, em 1793, os girondinos estiveram no poder. Posteriormente, nós vamos destacar a ascensão dos jacobinos. A coisa ficou um pouquinho complicada. Isso por quê? Os jacobinos eram liderados por Robespierre, extremamente radical. Essa fase liderada pelos jacobinos, né, essencialmente pelo Robespierre, ela é caracterizada por um período de extrema radicalização. Foi a fase mais violenta do processo revolucionário francês. Isso por quê? Para vocês terem uma ideia, Robespierre e os jacobinos criaram um famoso tribunal revolucionário. Queria julgar aí todos aqueles tidos como inimigos da revolução. E um detalhe importante, essa fase foi marcada pelo extermínio desses inimigos, utilizando um instrumento de execução que era a guilhotina. Então, a guilhotina foi a arma utilizada, o instrumento, né, de execução dos inimigos da revolução. Esse processo, ele, devido ao uso excessivo, né, dessa radicalização, do uso da guilhotina, esse período acabou sendo chamado de período do terror. Foi o período de maior radicalização dentro do processo revolucionário francês. Isso acabou gerando reações dos girondinos. Então, esse excesso de radicalismo acabou gerando o retorno dos girondinos ao poder, né? Dentro da chamada reação termidoriana. Os girondinos retornam ao poder, vão eliminar a maioria das medidas adotadas pelos jacobinos. E, para vocês terem uma ideia, como o rei havia sido executado em 1793, esse fato aí não contou, né, com a anuência, né, ou com o reconhecimento dos girondinos. Para vocês terem uma ideia, quando os girondinos chegaram ao poder, uma das medidas que eles adotaram foi mandar também Robespierre para a guilhotina. Robespierre acabou sendo guilhotinado. Em 1793, o rei Luís XVI mais a rainha Maria Antonieta haviam sido guilhotinados, né? Agora, a gente costuma dizer que o Robespierre provou do próprio veneno, né? Ele acabou sendo guilhotinado após a ascensão dos girondinos. A França ainda passava por um período de instabilidade. Os girondinos não conseguiam contornar esse contexto de instabilidade. E naquele momento começava a se destacar um grande general, né? Aquele que era responsável pelas conquistas territoriais francesas, de nome Napoleão Bonaparte. Os generais começavam a ganhar status político a partir desse momento, né? A cada conquista territorial os caras ganhavam status político. E não foi diferente com Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, a partir desse momento, ele começava a se despontar como esse representante político que, em tese, estaria a serviço da burguesia. Fim da convenção, nós vamos destacar um outro período na história francesa. Nós vamos trabalhar com o chamado diretório. A França seria governada por 5 representantes, né, do poder executivo. Tomando por ideia essa ascensão de Napoleão Bonaparte, a burguesia acaba, em tese, fazendo um acordo com Napoleão Bonaparte, que vai dar um golpe de Estado em 1799, o chamado golpe do 18 Brumário. Napoleão Bonaparte vai chegar ao poder na França. Encerrando-se dessa maneira o período revolucionário francês, né? Esses 10 anos de revolução encerram-se com a ascensão de Napoleão Bonaparte, em 1799. Esse período situado entre 1799 até 1815, governo de Napoleão Bonaparte, nós vamos chamá-lo de Era Napoleônica ou período napoleônico. Nós vamos destacar alguns elementos importantes ao longo desse período aí na nossa próxima aula. Um grande abraço, posteriormente vou enviar a atividade para vocês.